Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, Plantão Glorioso, para a gente já começar a falar sobre reta final de Campeonato Brasileiro. Nos próximos 18 dias, Botafogo terá aí jogos de 3 em 3 dias, são 6 jogos em 18 dias. Quem é que vai levar maior prejuízo nessa briga pelo título? Entre Botafogo e Palmeiras nos jogos do dia 20, quem tem o maior prejuízo? O Botafogo com os seus convocados ou o Palmeiras também com os jogadores que foram convocados pelas suas seleções? Quem mais faz diferença? A gente vai traçar um paralelo aqui, pensando nos jogos da quarta-feira, depois da vinheta. A BJ Engenharia de Incêndio volta a ser parceira aqui do canal Gigante Glorioso e siga a nossa dica. Invista em segurança. Foi notificado pelo Corpo de Bombeiros? Chame a BJ Engenharia de Incêndio porque ela tem os melhores projetos, equipamentos contra incêndio e ainda vai ajudar a sua empresa a se legalizar junto ao Corpo de Bombeiros, a sua empresa, o seu condomínio, ou seja, pintou problema, chame a BJ Engenharia de Incêndio. Os telefones estão aqui embaixo, 2261-1718, 2591-9927. A melhor em manutenção e equipamentos contra incêndio é a BJ Engenharia de Incêndio. Quero agradecer a cada um de vocês ligadinhos aqui no Plantão Glorioso. Somos mais de 116 mil inscritos aqui no GG. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Todo dia tem conteúdo aqui no GG, independente de ser feriado, G20, G30, G7. Não interessa, é todo dia conteúdo de qualidade pra você. E siga a gente lá no nosso Instagram do GG também bombando com novidades, promoções. Siga lá o Instagram do GG. E claro, todas as redes sociais, o Gigante Glorioso está presente em todas elas. Para falar de Botafogo, e hoje a gente vai traçar um paralelo entre o prejuízo que o Botafogo já está confirmado que vai ter, né, para o jogo contra o Atlético Mineiro dia 20, e o prejuízo que o nosso rival mais próximo, rival direto do Botafogo na briga pelo título, o Palmeiras, vai ter diante do Bahia na Arena Fonte Nova. Não estou aqui excluindo, é claro, o Fortaleza dessa briga. A gente poderia até dizer que, no fim das contas, o Fortaleza é o que tem menos prejuízo nessa briga. Vai pegar um jogo difícil, que é o Fluminense no Maracanã, assim como o Palmeiras e Botafogo também terão jogos difíceis fora de seus domínios. Mas como o Palmeiras hoje é o vice-líder e também passa pela mesma situação do Botafogo, de perder atletas convocados, além do que é a primeira vez que na data FIFA as seleções estarão jogando e os clubes jogarão no dia seguinte, ou seja, o prejuízo é muito maior porque é quase impossível de esses atletas, se forem utilizados, atuarem, nem que estejam no banco, né? Então a gente vai traçar um paralelo. Quem está levando o maior prejuízo? Vamos lá. Bom, vamos começar aí pelo primeiro jogo, né? Como Bahia e Palmeiras, 7 horas, antes de Botafogo e Atlético Mineiro, fica mais difícil se os jogadores do Palmeiras tiverem minutagem, forem utilizados, fica mais difícil de você aproveitá-los no dia seguinte, às 7 horas. Bahia e Palmeiras, jogo na Arena Fonte Nova, além da dificuldade natural de enfrentar uma equipe que está sonhando em retornar à Libertadores da América, o que não acontece desde 1989. O Bahia não joga Libertadores desde 1989. Então o Bahia tem investimento, tem planejamento, tem um time melhor do que muitos aí no Campeonato Brasileiro para sonhar em voltar à Libertadores da América. E vai pegar um Palmeiras que está sonhando com o título brasileiro. Mas o Palmeiras tem 4 jogadores convocados para as suas seleções na data FIFA. Para a seleção brasileira, o goleiro Everton e o atacante Estevão. Richard Rios na seleção colombiana e Gustavo Gomes na seleção paraguaia. Esses dois jogadores, Richard Rios e Gustavo Gomes, eles não atuam de jeito nenhum, né? Nem para o banco, porque o Gustavo Gomes ele é titular da seleção paraguaia e o Richard Rios também tem alta minutagem na seleção da Colômbia. É considerado também um jogador titular. O Richard Rios, malandro, já arrumou cartão amarelo, já está suspenso mesmo, não entraria em campo
para o jogo contra o Bahia, tendo em vista a impossibilidade de você atuar um dia depois de altas minutagens atuando pela seleção colombiana. No caso do Everton, não acredito em tanto prejuízo assim. O Everton dificilmente vai atuar, né? E o Estevão já não atuaria mesmo porque está suspenso. Sem o Estevão, o Palmeiras é um time comum. É um time comum. Tem bons jogadores, tem mais que só recuperaram a boa fase porque o Estevão coloca esses caras no jogo. Para vocês terem ideia da importância do jogador do Palmeiras para esse time de 2024. O Botafogo, é claro que ele vai ter muito mais prejuízo porque ele tem muito mais jogadores convocados. Foram 7 jogadores, né? Mas eu vou tirar o Bastos dessa porque como a Angola já está classificada em primeiro, o Bastos pediu liberação e está à disposição para a partida contra o Galo. Agora, Alex Telles também estará à disposição, tendo em vista que não acredito que seja utilizado, né, na partida contra o Uruguai. Se for, né, por conta aí de substituição, tal, deve ser poucos minutos. Outros convocados, Luiz Henrique e Igor Jesus. Luiz Henrique depende muito da minutagem. Se não entrar contra o Uruguai, pode até começar jogando a partida contra o Atlético Mineiro. Se a minutagem for a mesma do jogo contra a Venezuela, pode começar no banco. Agora, se realmente jogar um tempo, eu acredito que não aconteça, né? Aí realmente fica difícil tê-lo contra o Atlético Mineiro. Igor Jesus, como vai novamente começar, lamentavelmente vai começar uma partida como titular da seleção brasileira, então eu não tenho esperanças da utilização do Igor Jesus, a não ser mesmo por alguns minutos, caso a situação esteja clamando por um jogador mais assertivo ofensivamente. Aqui é torcer para que o Botafogo consiga fazer um bom jogo e que não precise colocar esses jogadores em campo, como foi no jogo contra o Peñarol. Perdeu o jogo, tá? Mas na verdade, perdeu porque podia perder, ganhou de 6-3, né? Então nós nem colocamos em campo Luiz Henrique e Igor Jesus. Claro, a situação era outra, ali era uma situação de cartão amarelo, se tomassem amarelo estavam fora da final. Aqui é uma situação de impossibilidade física, de desgaste físico mesmo. Então é claro que necessita haver uma preservação, porque a reta final ela não vai perdoar. Como eu falei, são 18 dias, 6 jogos. Jogos de 3 em 3 dias. Então não dá para estourar ninguém. Mais do que nunca, o elenco vai ter que fazer a diferença ofensivamente. Savarino, a ver. Porque se for titular, ou se não for titular, mas tiver uma alta minutagem, também acho que não vai dar para utilizar. A vantagem que o Botafogo tem em relação ao Palmeiras é que nós temos um Júnior Santos para atuar, seja no lado esquerdo no lugar do Savarino, seja no lado direito no lugar do Luiz Henrique. E ter um Júnior Santos à disposição é um luxo para quem está brigando pelo título, certo? Outras posições, Jefinho não joga há muito tempo, então eu não sei como vai ser esse retorno do Jefinho. Supondo que o Savarino não tenha condições de atuar, ficaríamos entre Jefinho e Matheus Martins. Aí é treinamento. O Arthur Jorge, para quem acompanha aqui o canal Gigante Glorioso, nos treinamentos eu sempre falo isso, o Arthur nunca define o time titular. Ele sempre deixa a margem para que todos os jogadores se sintam prestigiados com opções, com chances de começarem uma partida. Então ele nunca define titularidade, são os treinamentos que vão definir titularidade. E agora, nesse jogo contra o Galo, principalmente nesse jogo contra o Galo, a gente tem várias posições em aberto. A própria posição de ponta, de centroavante, de meia atacante, o Thiago Almada, que não foi titular, agora contra o Peru, pode ser titular, pode ter uma minutagem, vamos ver. Na última partida ele não entrou, vamos ver nessa contra o Peru. A tendência é que seja um jogo muito mais simples para a seleção argentina e da mesma forma como goleou aquela partida em que o Almada estava em campo, né? A Argentina deu uma goleada, o Almada fez até um gol. É possível que o placar estando 3-0, né? 2-0, 3-0, 4-0,
entrem alguns jogadores para dar minutagem a eles com a camisa da seleção, que pra gente é péssimo, né? O Botafogo já pode estar sem Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Desses, acho que o que mais tem chance de jogar é o Luiz Henrique e talvez o Thiago Almada, se não começar jogando, não acredito que vai começar jogando, mas Thiago Almada e Luiz Henrique talvez tenham mais condições de estarem em campo. Todavia, é um prejuízo técnico muito grande que essa data FIFA veio trazer para o Botafogo, porque no elenco não temos ninguém para fazer o que o Almada faz. Vai ser o Eduardo. Se o Almada não puder começar jogando, vai ser o Eduardo. Mas não é a mesma coisa. Como centroavante, apesar de o Igor Jesus não ser aquele jogador que está balançando a rede todo jogo e tal, mas ainda assim é um jogador que oferece muito mais perigo ofensivamente do que tem oferecido o Tiquinho Soares nas partidas em que ele atuou. Então, fica aí uma discrepância. Fica, não tem como dizer que não fica. Mas a gente também tem que considerar que hoje o Bahia é um adversário mais duro do que o Atlético Mineiro. O Palmeiras vai enfrentar uma Fonte Nova lotada. O Botafogo vai enfrentar um Independência vazio. A gente vai jogar com portões fechados, basicamente em campo neutro. Em campo neutro, porque nem o Galo nem o Botafogo atuam no Independência. Então vai ser um campo neutro. Botafogo jogando com portões fechados, mesmo com alguns desfalques, porque o Atlético Mineiro ele também tem, poucos, mas tem alguns desfalques por conta da seleção. É o caso do Alan Franco, é o caso do Júnior Alonso, então ele também tem alguns desfalques. Agora, nem se compara com o Botafogo perdendo o seu quarteto ofensivo. Nós estamos falando simplesmente dos 4 jogadores mais decisivos do Campeonato Brasileiro. É só isso que o Botafogo pode não ter contra o Atlético Mineiro. Então, assim, sem dúvida, o Palmeiras tem menos prejuízo do que o Botafogo. O Botafogo é o time mais prejudicado por essa data FIFA. Agora, também temos um alento de jogar num campo neutro contra um adversário que não ganha 7 jogos. É o Galo, é o finalista da Libertadores e tal, mas é um adversário que vive uma crise dentro de campo. Ele está vivendo uma crise dentro de campo e o Botafogo precisa se aproveitar disso, já que está vivendo um momento totalmente contrário ao do Atlético Mineiro. E aí, meus amigos, vocês concordam com essa análise? Acham que a gente toma mesmo mais prejuízo do que o Palmeiras? Ou acham que não tem nada disso, nosso elenco garante, vamos ganhar, pronto e acabou? Quero ler aí o que vocês estão pensando sobre isso. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, saudações alvinegras, fui!